Galera, em algum momento assim da vida de vocês já tiveram experiências com balança? Balança, é balança. Professor, como assim balança? Ué, balança, ué. Vocês conhecem balança? Balança e não balanço. Eu estou falando de balança. Beleza? Sim, balança, né, galera? Eu, eventualmente, toda vez que eu vou na farmácia, eu vou ali e procuro uma balança para ver quanto estou pesando, não é mesmo? Eu tenho este hábito. E geralmente são valores pequenos, pois essa magreza não me permite uma grande massa. Mas não confundam, sou magro, mas sou forte. Galera, é o seguinte, né? Antigamente as balanças, elas eram balanças que a gente tinha aqui, ó, né, como se fosse assim, né, um eixo. Aí a gente tinha um ponto de apoio aqui, né? E a gente tinha pratos, né, um prato de cá e um prato de cá. Então a pessoa chegava na feira e falava assim: olha, eu quero 1 quilo de tomate. Né? O que era feito? O feirante colocava de um lado um peso equivalente a 1 quilo. E a balança ficaria assim, não é isso, galera? Quando que ele sabia que tinha 1 quilo de tomate do outro lado? Né? Quando ele ia colocando tomate aqui e a balança ia o quê? Se reequilibrando. Não é, galera? Exatamente isso. Né? Então, esse exemplo aqui da balança, o que ele mostra para a gente? Mostra uma situação de equilíbrio, não é verdade? Quando que o equilíbrio ele acontece? Ó, o equilíbrio acontece quando a balança está nivelada, não é isso? E se essa balança, por exemplo, sofre uma perturbação, por exemplo, se ela sofre aqui, né, um desequilíbrio, para ela voltar à situação de equilíbrio, tem que ser colocado alguma coisa de cá, não é? Sim, é isso que acontece. Então, eu estou te dando esse exemplo aqui da balança de pratos para a gente pensar o que acontece na química, né? O que acontece aqui, galera? A gente tem uma reação química que ela é reversível. Ela acontece no sentido e no outro sentido também, não é? Vocês estão lembrados que as reações que são reversíveis, elas são de alguma maneira representadas por aquela seta dupla, a setinha que vai e vem, né? Estou tentando fazer uma seta dupla aqui, mas não é isso? Então, assim, a gente vai ter equilíbrio químico em reações que são reversíveis e esse equilíbrio químico, ele pode sofrer uma perturbação. E assim como a balança, galera, quando essa perturbação acontece, o sistema de alguma maneira tende ao quê? A retornar para a situação de equilíbrio que existia antes. Beleza? Então nós vamos conversar a respeito disso aqui hoje, né? Sobre o equilíbrio químico e os fatores que nele interferem, né? Para onde que o equilíbrio pode ser deslocado? Beleza? Galera, vocês estão com os microfones ativados aí? Sim ou não? Sim! Sim! Então tá. Vamos conversando aqui. A Ana até comentou aqui, professor, é o símbolo do curso de Direito. A balança, né? De alguma maneira ali tem a ver sim, né? Eu lembro que tem aquela imagem, né? Que acho que a deusa Minerva, ela segura uma balança, né? Não é isso? Tem alguma coisa assim? É isso mesmo, galera? Eu tô conversando aqui, mas, né? Apenas uma breve lembrança aí. Então vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês o slide e aí continuaremos. Tchan, 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 tchan. Vocês estão vendo o slide aí, galera? Estão todos vendo? Fala no microfone. Sim. Os lindinhos. Tá vendo sim, tá falando que não tá vendo sim, eu sei que estão vendo horas. Então tá massa. Galera, então assim, vamos tentar, né, quando eu conversar aqui, te perguntar alguma coisa, tenta responder usando o áudio, tá bom? Eu não sei se eu falo, mas eu vou falar. Eu gostei da nossa aula passada porque vocês participaram muito, vocês conversaram muito comigo, né? E eu acho que isso torna, assim, de alguma maneira, a dinâmica mais interessante, né? Então vamos tentar aí, né, conversar mais, tá bom? Beleza. Beleza, obrigado. Então, vamos lá. Então, galera,
galera, o que está acontecendo aqui, né? Nessa imagem desse primeiro slide, a gente tem uma animação, e o que está acontecendo? Olha lá, esse personagem agora vai fazer alguma coisa, o quê? Para a balança equilibrar, né? Então, a gente consegue perceber que essa balança está, de alguma maneira, desnivelada. E depois que o personagem, representado pelo tubo de ensaio, pega a varetinha ali, ó, e faz um... né? Olha lá, ó, fez a mágica. O que aconteceu? As substâncias que estavam aqui do lado direito se converteram nas substâncias aqui do lado esquerdo. Não é isso? Ou seja, o equilíbrio tentou a se deslocar para um lado, e na hora que o equilíbrio desloca, o que acontece com a balança? Ela se reequilibra, né? Te mostrando que quando uma situação, né, uma situação de equilíbrio sofre uma perturbação, a tendência é que o equilíbrio se torne o quê? Né? Se restabeleça novamente, né? Se torne algo, né, que vai acontecer novamente. Beleza? Então, vamos adiante aqui, né? Então, queridos, o que acontece, né? Uma situação de equilíbrio químico, agora imagine o seguinte, né? Imagine que a gente tem aqui a nossa balança, e se essa balança, pessoal, sofrer aqui, ó, uma ação de uma perturbação, ela se desloca, não é? E quando essa situação aqui, ó, ela é desfeita, essa perturbação é desfeita, o que acontece? A balança vai o quê? Até ficar o quê? Equilibrada de novo, não é verdade? E se ninguém toca na balança, né, como ela está em equilíbrio, a tendência é que ela continue neste equilíbrio, beleza? Mas se ela sofre uma perturbação, a tendência é que o equilíbrio seja restabelecido. E nas equações químicas, nas reações químicas, não é diferente. Né? Um estado de equilíbrio químico, assim como está escrito aqui no slide, é mantido enquanto não se alterem as condições do sistema. Né? O equilíbrio químico ele existe, né? Ele permanece inalterado caso as condições também não se alterem. Agora, quando essas condições são alteradas, né, quando se modifica alguma condição, como por exemplo, pressão, a temperatura ou a concentração de algumas das espécies em equilíbrio, este que ele está se tratando aqui é a situação aqui, né, da reação, não é isso? Então, quando se modifica alguma condição de alguma das espécies em equilíbrio, né, o equilíbrio se desloca em certa direção até atingir um novo equilíbrio. Né? Então, eu quero conversar com vocês o seguinte agora, galera. Quando a gente tem, por exemplo, a substância A junto com a substância B, e essa substância A e B ela está em equilíbrio com as substâncias C e D, o que a gente pode dizer? Primeiro, que se a gente tem uma situação de equilíbrio, as 4 substâncias elas estão o quê, pessoal? Elas estão coexistindo. Todas elas estão presentes no meio reacional. Tá certo? Sim, isso é verdade. Agora, pessoal, quando algumas das condições reacionais ela é alterada, né? Quando qualquer uma dessas condições, tipo a temperatura, a pressão ou a concentração, né, de algumas das espécies, quando essa alteração acontece, a tendência é que o equilíbrio seja o quê? Restabelecido. Tá certo? Então, galera, vejam muito bem aqui o que eu quero te contar. Como se chamam as substâncias reagentes aqui? Conta aqui para mim, quem são os reagentes nesse equilíbrio químico? Quem são os reagentes? A e B. A e B, né? A gente, pessoal, professor, mas às vezes eu fico com dúvida, porque não é equilíbrio químico, né? A gente não tem as substâncias coexistindo, uma se transformando na outra, então fica difícil de eu falar quem é o reagente. Então eu vou te passar uma dica aqui, ó. Toda vez que você olhar a equação química, assim como ela está aí na sua telinha,
né, e ela apresentar essa seta dupla, você vai tratar quem está do lado esquerdo como reagente, quem está do lado direito como produto, certo? Ah, professor, então é como se fosse uma equação química sem estar no equilíbrio? É, né? Então você vai tratar quem está do lado esquerdo como reagente e quem está do lado direito como produto. A gente já falou disso, mas estamos aqui estudando, não é isso? Então, galera, o que a gente pode falar quando a gente fala de deslocamento de equilíbrio? A gente pode falar que deslocar para o lado dos produtos, né, significa o quê? Significa consumir os reagentes e formar os produtos, né? Ou seja, quando a gente desloca o equilíbrio para o lado de produtos, né, no sentido de produtos ou no sentido direto, né, a gente está consumindo A e B e produzindo C e D. Até aqui está entendido? Sim. Sim, beleza. E quando a gente desloca no sentido dos reagentes, o que está acontecendo, galera? A gente está consumindo C e D, né? A gente está deslocando para o lado dos reagentes agora. A gente consome C e D e produz A e B. Ou seja, nós estamos deslocando no sentido de reagentes, nós estamos deslocando no sentido agora inverso, beleza? Então, pessoal, para deslocar o equilíbrio, nós podemos tratar esse deslocamento falando a mesma coisa de diferentes maneiras, tá certo? Então, né, vamos nos acostumando com essas maneiras, tá bom? Olha, o Zé Neto falou aqui, ó, coração brasileiro, é demais, é um coração verde e amarelo. Eu amo ser brasileiro, cara. Só que é difícil, né, turma? Não está fácil, né? Vamos lá. Boa, Zé. Então vamos lá, vamos adiante. Bom, e o que diz o princípio de Le Chatelier? Ele nos diz o seguinte, que quando a reação química em equilíbrio, né, quando a reação já está em equilíbrio e ela sofre uma alteração, né, as proporções dos reagentes e produtos se ajustam de maneira a minimizar o efeito da alteração. Professor, o que significa as proporções dos reagentes e produtos se ajustarem, né? O que significa exatamente isso aqui, ó? As proporções dos reagentes e dos produtos se ajustam de maneira a minimizar o efeito da alteração. Galera, isso que está marcado no texto significa que os produtos ou os reagentes serão consumidos ou serão produzidos, beleza? Ou essas duas substâncias são consumidas para formar C e D, ou C e D vai ser consumido para se formar A e B. Isso exatamente para o quê? Para minimizar o efeito da alteração e retornar à condição de equilíbrio novamente. Belezinha? Então, quando vocês ouvirem falar de princípio de Le Chatelier, nós vamos estar falando, na verdade, de alteração do equilíbrio químico, né? Fatores que vão deslocar o equilíbrio químico para um sentido ou para outro. Tá bom? Então, vamos lá, vamos lá. Queridos, o que acontece quando a gente promove uma alteração da concentração? O que é isso, professor? Como assim alterar a concentração? Né? Mais uma vez, estou eu aqui exemplificando com uma reação química genérica, né? A mais B, produzindo aqui, né? Ou formando, ou entrando em equilíbrio, na verdade, com quem? Com C mais D. Galera, a gente viu aqui no texto anteriormente que, ó, as proporções dos reagentes e produtos se ajustam de maneira a minimizar. Então, vou marcar isso aqui com muito carinho, minimizar o efeito da alteração. Beleza? Então, galera, a nossa intenção aqui é a seguinte, é minimizar o efeito da alteração, né, sofrida ou da alteração promovida lá no equilíbrio,
para minimizar a perturbação que esse equilíbrio sofreu. Beleza? Vocês vão entender aqui, ó, com certeza. Queridos, imagine que vamos trabalhar aqui na alteração da concentração de substâncias. Galera, quantas substâncias existem no equilíbrio químico? Nessa reação química aqui, fala para o seu professor. 4. Muito bom, são 4. Professor, eu fiquei inseguro de falar. Não, mas ganha essa segurança, ganha essa confiança. No equilíbrio químico, galera, todos os componentes da equação química, eles coexistem. Então, a gente tem a substância A, a substância B, a substância C e a substância D. Todas ali no meio reacional coexistindo. Galera, vamos supor que a perturbação que eu vou realizar é aumentar a concentração de A e aumentar a concentração de B. Então, é como se eu estivesse introduzindo ali no meio reacional a substância A e B. Não é isso? Agora, eu gostaria que vocês voltassem comigo no slide anterior. Qual foi, galera? Qual foi a perturbação que a gente fez? A gente não aumentou as quantidades de A e B? Não foi isso? Né? Conversa comigo aqui, ó. A gente não aumentou as quantidades dessas duas substâncias? Hein, galera? Conversa comigo, quero que vocês conversem, falem. Sim. Sim, né? Mais alguém concorda? Conversa aqui comigo. Sim, sim. Sim, né, galera? Então, por favor, queridos, vamos participar aqui. Me motivem, vamos participar. Sim, o pessoal escreveu aqui. Galera, então a intenção agora da reação química é minimizar, vamos voltar aqui, né? É minimizar o efeito da alteração. Mais uma vez, queridos, a gente não aumentou a quantidade dessa substância? Sim, a gente aumentou, beleza. Agora, qual que é a intenção? Não é minimizar esse efeito? Sim, é exatamente isso. E como é que a gente vai minimizar essa quantidade que a gente adicionou ali agora dessa substância? Nós vamos ter que caçar um jeito de quê? De consumir essas substâncias, não é verdade? É exatamente isso, galera. Quando a gente aumenta as concentrações de uma substância, o sistema vai procurar um meio de consumir aquilo que agora está em excesso. Não é verdade? Então, se agora a gente vai consumir isso aqui que está em excesso, nós vamos, de alguma maneira, deslocar o equilíbrio no sentido de produtos. Por quê? Porque ao consumir A e B, nós vamos aumentar a produção de C e D e diminuir a perturbação que foi causada, né? Quando a gente aumenta a produção de C e D, a gente obrigatoriamente tem que diminuir a quantidade de A e B. Por quê? Porque C e D são produzidos a partir de A e B. Não é isso, galera? Então, o que aconteceu? Eu aumentei a concentração de um lado, não é? Eu vou escrever aqui a reação, ó. Reagentes formando produtos, né? Em equilíbrio aqui, não é isso? Então, quando eu aumentei a concentração de um lado, eu desloquei o sentido para o outro lado. Por quê? Porque eu tenho que diminuir essa concentração vai ter que ser diminuída. Beleza, galera? Agora imagine o contrário. Imagine que se ao invés de aumentar a concentração das substâncias que estão nos reagentes, eu agora irei diminuir essas quantidades. Eu vou diminuir a quantidade que está aqui, ó, no reagente. Galera, se eu estou retirando as substâncias que estão nos reagentes, o sistema vai sentir falta daquela substância. E o que o sistema vai ter que fazer? Ele vai ter que o quê com aquela substância que eu estou tirando? Ele vai ter que, entre aspas, o quê? Repor aquela substância que eu estou tirando, não é isso? Então, galera, ao retirar substâncias que estão nos reagentes, o sistema vai deslocar no sentido de produzir aquele reagente que eu tirei. Não é isso? Por quê? Porque agora ficou em falta daquela substância. E a tendência é que o equilíbrio se
reorganize para voltar à situação de equilíbrio, certinho? Então, queridos, resumidamente, né, quando você aumenta a concentração, você desloca o sentido, né, você desloca o equilíbrio no sentido oposto. Desculpe, se eu aumento a concentração de reagentes, eu vou deslocar para, né, no sentido de formar produtos. Eu vou deslocar no sentido para a direita, não é? E se eu aumento a quantidade de produtos, a tendência é deslocar para o outro lado, para consumir esses produtos e formar reagentes. Por isso que a gente diz que desloca o equilíbrio para a esquerda, né, para o sentido de reagentes. Já quando a gente diminui a concentração, nós deslocamos o equilíbrio no mesmo sentido daquele, né, que a gente tirou. Se a gente retira reagentes, o equilíbrio vai ter que compor de novo aqueles reagentes que eu tirei. Ou seja, o equilíbrio desloca para o sentido de reagentes, para o sentido da esquerda. E se eu retiro produtos, eu vou, de alguma maneira, forçar, né, a reação para produzir mais daqueles produtos que eu retirei. Né? O equilíbrio ele vai deslocar para a direita. Beleza, galera? Até aqui? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Certeza? É tranquilo, né? Então, se eu aumento de um lado, eu desloco para o outro lado. E se eu retiro de um lado, eu desloco para o lado que eu retirei, né? Então, cá para nós, né? Se você fosse aí uma pessoa que tivesse uma indústria para produzir o que nessa reação estou chamando de substância C, né? Você é uma pessoa que a sua indústria produz e vende e você ganha muito dinheiro produzindo a substância C. Tudo bem até aqui? Né? O que você poderia fazer para ganhar ainda mais dinheiro? Né? Você poderia aumentar a produção de C. Você poderia incrementar, estimular ali o seu procedimento para que de alguma maneira você obtivesse mais dessa substância C. E o que a gente poderia fazer, galera, para que a substância C fosse ainda mais produzida pela reação química que está mostrada aqui? O que a gente poderia fazer com que o equilíbrio se desloque no sentido da onde está o coisa C. Isso, e para o equilíbrio deslocar para o sentido de produzir C, a gente pode ter duas ações com relação à concentração. Quais são elas? Ou você aumenta a quantidade de A e B, não é? Porque aumentando de um lado, desloca para o outro, ou você retira a substância C, porque ao retirar uma substância, o sentido vai deslocar, né? O equilíbrio vai deslocar, né? O sistema vai deslocar no sentido de recompor aquilo que se tirou. Beleza? Vocês entenderam aqui, galera? Isso, ó, o Zé falou bonito, ó, professor, devemos aumentar A mais B. Quando a gente aumenta A e B, a gente favorece a formação de C. Muito bem. Professor, Oi. e o aumento nos dois lados deve acontecer na mesma proporção, ou se eu aumento, por exemplo, 2 mols nos reagentes, não necessariamente eu devo aumentar nos produtos 2 mols também, talvez só Isso. 1 mol. Boa pergunta, boa pergunta. Professor, o tanto que eu aumento de um lado é o tanto que eu produzo do outro? Não necessariamente, né? Vamos pegar o exemplo aqui, né, da amônia. Olha só essa reação química aqui. Essa reação química aqui é um processo reversível? Sim. Sim, por quê? Olha a seta dupla aqui, galera. Olha a seta dupla, né? Tá bom. Olha só, o que acontece? Toda vez que a gente, por exemplo, adicionar N2, não é que ele está falando aqui, ó, se há um aumento dos reagentes, N2 ou H2, então se eu aumentar a quantidade de qualquer um dos reagentes, o equilíbrio vai deslocar para produzir NH3, não é? Sim. Agora veja bem, qual que é a quantidade que eu coloco de reagente para produzir NH3? Se você observar, a reação ela já está balanceada, não é isso? Então, para cada 1 mol de N2, eu preciso de 3 mol de H2 para produzir 2 de NH3.
Então, se eu coloco aqui cada vez mais 1 mol de N2, eu vou produzir 2 de NH3. E se eu colocar, ao invés de 3, 1 mol de H2, aí a proporção muda. Né? Por quê? Porque para N2 a proporção é de 1 para 2. Quando eu coloco 1 aqui, eu produzo 2 de cá. Ah, e se eu colocar 1 de H2, eu vou produzir os mesmos 2? Não, porque a proporção é 3 para 2. Então, a quantidade que vai formar de uma substância vai depender da equação química balanceada. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Então, queridos, né, este slide está mostrando, né, que ao se aumentar uma substância, se aumento reagentes, eu formo produtos, não é isso? O equilíbrio desloca no sentido da esquerda para a direita, no sentido direto ou no sentido de formar produtos. A gente pode falar dessas três maneiras. E se a gente aumenta, né, a quantidade de produtos, se, por exemplo, no meio reacional eu insiro NH3, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido contrário, né, no sentido de consumir o NH3 que eu tive a quantidade aumentada e produzir mais N2 e mais H2. Beleza? Ou seja, o equilíbrio desloca-se para a esquerda no sentido inverso, ou a gente pode falar também que desloca no sentido de reagentes, tá bom? São três maneiras diferentes de se falar a mesma coisa, Patrick. Olha esse gráfico aqui, galerinha. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma situação inicial de equilíbrio. Ou seja, nós tínhamos aqui uma quantidade, e esse equilíbrio está referindo-se a quê? A essa equação química aqui. Eu não falei nesta aula, mas falei no passado. Essa síntese da reação do gás nitrogênio com gás hidrogênio, produzindo NH3. Esta aqui é conhecida como a síntese da amônia ou a síntese de Haber-Bosch, né, ou processo de Haber-Bosch. Beleza? Então, queridos, este diagrama que está aqui, ele mostra a concentração molar no eixo Y e o tempo aqui no eixo X. Ou seja, no intervalo de tempo deste ponto até o tempo T1, o que aconteceu? Olha só as quantidades de H2, né? A concentração não alterou. A concentração aqui de NH3, ela estava o quê? Constante também. E a de N2 estava constante. Se as concentrações são constantes, pessoal, o que a gente pode afirmar? Que o sistema está em quê? Em equilíbrio. Em equilíbrio. Falou bonito, falou perfeito. O que aconteceu exatamente em T1? Olha só, o que está escrito aqui, ó? N2 adicionado ao equilíbrio. Galera, então o N2 teve a sua quantidade aumentada. Como é que eu sei? Ué, antes estava aqui, ó, nessa concentração, e depois foi parar aqui, ó, nessa concentração. Ou seja, a quantidade foi aumentada. Vocês concordam? Sim. Sim, né? A quantidade foi repentinamente aumentada. O que aconteceu logo no instante seguinte? Deixa eu mudar a cor da canetinha. Logo no instante seguinte, a quantidade ali, ó, do N2 foi ficando o quê, pessoal? Cada vez o quê? Menor. Cada vez menor. Por quê? Porque a tendência é que se consuma aquilo que se teve o quê? Um acréscimo. Então, o N2 ele vai ser o quê? Consumido. O que você também espera do H2? Que ele seja o quê, galera? Consumido. Consumido também, porque para que o N2 seja consumido, nós teremos automaticamente que consumir também H2. Olha a quantidade de H2, galera, passou a ficar o quê? Cada vez menor, não é? Em contrapartida, olha a quantidade de NH3, ela foi o quê, turminha? Aumentando. Ela foi aumentando, porque o NH3 é um produto. Ao se consumir reagentes, os produtos automaticamente irão o quê? Aumentar as suas quantidades. Galera, de boa até aqui? Beleza? Então, ó, coraçãozinho para todos. Vamos adiante, vamos adiante.
Ó, o Zé tá falando aqui, ó, tá divas, professor. Zé Neto é uma figura. Então, queridos, estamos aqui, né, com esse resuminho te contando que quando você aumenta a concentração, né, de um lado, né, quando você aumenta a concentração de um lado, o equilíbrio desloca no sentido oposto. Se você aumenta nos reagentes, ele desloca para o quê? Para o sentido de produtos, não é? E quando a gente diminui a concentração de um lado, pessoal, você desloca o equilíbrio no mesmo sentido. Se eu tiro reagentes, o equilíbrio vai deslocar no sentido de formar esses reagentes, não é? Então tá aí esse resuminho. Agora, muita atenção, queridos. Ah, professor, e se eu adicionar ali, ó, né, na minha reação, se eu adicionar uma substância ali que um dos participantes seja sólido, ou então um líquido puro, eu vou deslocar o meu equilíbrio? Não. Por quê? Porque sólidos ou líquidos puros, eles não deslocam o equilíbrio, porque a concentração desses participantes é constante e não depende da quantidade. Então, queridos, muita atenção nesse quesito, né? Se a substância que você adicionar aqui, ó, por exemplo, for um sólido ou for um líquido, não vai ter deslocamento de equilíbrio. Vamos fazer uma situação hipotética aqui? Vamos supor, né, que a gente tem aqui no caso, sei lá, nitrogênio líquido, beleza? Se a gente tem nitrogênio líquido neste equilíbrio, o que vai acontecer? Se aumentar a quantidade de nitrogênio, a gente não vai ter alteração né, no equilíbrio, a gente não vai deslocar o equilíbrio, porque o nitrogênio é uma substância que está líquida, beleza? Aí na outra turma ali no sul, né, mais cedo eu dei aula lá para os meninos, foi muito legal, inclusive. A gente estava conversando aqui de uma reação química, né? Vamos supor que seja A sólido mais B gasoso, produzindo aqui, supostamente, teoricamente, uma substância C gasosa. Opa, escrevi S ali, mas era G, cara, me desculpem, né? Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar bem organizado, não gosto de fazer isso. Galera, o que foi dito para mim? Ah, professor, então imagine que a gente tem uma reação química, né? E nessa reação química que tem uma substância sólida em equilíbrio, ela vai ser toda consumida. Galera, se essa substância A for toda consumida, o equilíbrio químico vai existir? Não vai. Por quê? Ué, porque se ela for toda consumida, ela vai deixar de estar presente, não é, queridos? Então, muita atenção para isso, né? Se uma substância for toda consumida, a gente não vai ter ali alteração do equilíbrio, porque nem equilíbrio químico a gente vai ter. Aí estão perguntando aqui, ó, mas por que o equilíbrio não se altera quando alteramos a quantidade de um reagente líquido ou sólido? Exatamente porque a concentração de um líquido ou de um sólido, ela é inalterada, Gabriel. A concentração de um sólido ou de um líquido, ela não muda, ela é constante. Não estou querendo dizer, muita atenção, não confunda isso. Não estou querendo dizer que a reação química não vai se processar. Eu estou querendo te contar que ela não vai deslocar mais para um lado ou para outro quando você adicionar um sólido ou um líquido puro. Tá? Então, galera, temos aqui, né, este resuminho. E vamos lá. Agora eu tenho uma colocação para te fazer aqui. Veja bem, veja bem. Imagine que existe uma reação que ela acontece absorvendo calor, galera. Um processo que absorve calor, certinho? Como é que são chamados os processos ou as reações químicas que absorvem calor? Vocês sabem. Endotérmicas. Endotérmicos, né? São reações endotérmicas ou processos endotérmicos. Certinho? Beleza. Então vamos lá. Galera, se a reação ela acontece absorvendo calor, me dá calor, me dá calor, me dá calor aqui, recebo calor, tragam-me calor. Se você aumenta a temperatura, você vai ajudar ou você vai atrapalhar essa reação? Ajudar. Muito bem, né? Então, o aumento da temperatura favorece
processos que são o quê? Endotérmicos, não é isso? Então, queridos, guardem isso, né? O aumento de temperatura favorece o processo que é endotérmico. Agora, o contrário vai ser verdade também. Se a gente diminui a temperatura, a gente vai favorecer um processo que é exotérmico. Imaginem bem que tem uma reação que ela libera calor. Ela vai ficar assim, ó. Pega calor, tome calor. Meio, receba este calor que eu estou lhe dando. Eu quero dar calor para este meio. Eu quero fornecer energia, né? Essa é a reação exotérmica. Imagine que esta reação está liberando calor. E aí você fala assim, eu vou aumentar a temperatura. O que você está falando para a reação química? Toma calor, e a reação está aqui. Não, eu que estou querendo te dar calor, toma esse calor. Aí você, não, eu vou te dar calor. Então, né, brincadeiras à parte, se a reação libera energia e você aumenta a temperatura, você ajuda ou você atrapalha? Atrapalha. Exatamente. Então, processos que são exotérmicos, eles são, entre aspas, desfavorecidos com o aumento de temperatura, né? Então, se a reação ela libera calor e você está com a temperatura lá embaixo, o que você está falando para a reação química? Pode dar esse calor que eu posso receber, eu estou com a temperatura baixa, né? Então, temperaturas altas favorecem processos endotérmicos, aqueles que absorvem calor, e temperaturas baixas favorecem processos que são que exotérmicos, que liberam calor. Beleza? Professor, na segunda linha é endotérmico mesmo ou não? Ixi, deixa eu ver aqui. Olha, galera, tá trocado aqui, né? Nessa segunda linha aqui, não é isso? E reações que liberam calor. Essas reações que liberam são o quê, queridos? Me desculpe, eu não troquei. São exotérmicas, né? Deixa eu até fazer essa correção. Não, depois eu faço. Eu vou corrigir, vou postar certinho, tá bom? Obrigado, Alex. Obrigado, Thales, né? Vocês informaram aqui. Muito obrigado. Estão ligados aí, hein, turma? Obrigado mesmo. Então, pessoal, a temperatura vai interferir exatamente nessa situação aí, ó, que a gente relaciona com o ΔH, né? Agora, eu tenho uma lembrança para fazer com vocês. Olha aqui, galera. Se a gente tem o equilíbrio químico entre A e B, olha o que eu vou te perguntar aqui. Entre A e B, e você vê aqui, ó, um ΔH igual a 60 quilojoules, o que é que a gente está vendo aqui, galera? O que a gente está vendo aqui, né? Essa reação, ela é endotérmica ou exotérmica? Como assim, né? O que vocês têm para me dizer? Endotérmica, eu acho. Exatamente. Falou legal. Olha só, quando a gente tem um equilíbrio químico e um ΔH na sequência, a gente tem que prestar atenção no seguinte: esse ΔH com 60 quilojoules, ele está falando de qual reação? De A se transformando em B. Não é isso? Porque se eu tiver B se transformando em A, qual que vai ser o valor do ΔH? Vai ser o quê? Menos 60. Isso, falou bonito, Ana. Então, quando a gente tem aqui a reação inversa, a gente vai ter o ΔH menos 60. Tudo bem até aqui? Tudo, né? Sim. Então tá bom, galera. Então deixa eu te fazer uma pergunta, né? Vamos considerar que a gente tem essa reação química aqui, né? A e B. Galera, se eu diminuir a temperatura, eu vou produzir mais de A ou eu vou produzir mais de B? Aham, conta pra mim, vamos lá. Se você diminuir, vai produzir mais de B. Isso, quem acha que é o contrário? Quem discorda? Tchan, 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 tchan. Vamos pensar junto aqui? Eu fiz a pergunta, mas eu não fiz a análise da resposta não, né? Então vamos lá. Eu estou falando que eu aumentei a temperatura, não é isso? Ou diminuí?
Diminuiu. Então tá. Então aqui, ó, eu vou diminuir a temperatura, não é isso? Então tá. Galera, se eu diminuo a temperatura, o que eu vou favorecer? Né? Eu vou favorecer uma reação que recebe calor ou eu vou favorecer uma reação que está liberando calor? Liberando. Que está liberando, não é? Exatamente. E o sentido de liberar é da direita para a esquerda ou é da esquerda para a direita? Né? O sentido de liberar, o ΔH que vai contar para a gente. Quando a gente está vendo esse ΔH de 60, é porque da esquerda para a direita é o que? É endotérmico, né? Absorve. E da direita para a esquerda é exo. Então, se a gente diminui a temperatura, a gente favorece o sentido exotérmico. O que isso significa? A gente consome a substância B e produz a substância A. Galera, vocês entenderam essa analogia aqui, essa perguntinha que seu tio fez? Professor. Oi, João. Oi, quem está aqui? É você, Cida? Estou aqui com... Eu sei que você tem que fechar aí, mas sua aula já não tinha que ter terminado, criatura. Pois é, mas é porque eu estou nas considerações finais aqui. Então, é bom manter esses 10 minutos aí para os meninos dar uma descansadinha. Tá bom. Tenta não ficar extrapolando. Tá, eu vou me organizar. É porque aqui hoje, no calor da paixão, estava muito envolvente. Ah, eu preciso falar com eles. Tá bom. Então, pessoal, ó, um abraço a todos. A gente continua aqui a partir de temperatura na próxima aula, tá certo? Fiquem atentos à plataforma, haverá uma atividade para vocês. Um abraço a todos, Ivani. Fique com Deus, tudo de bom. Beijos, queridos. João, Beijo, com Deus. Oi. João, você viu que tem reunião hoje às 5? Ih, tá lá no grupo, tá anotado, pode deixar. Meninos, eu posso falar com vocês agora ou vocês querem esses 3 minutos para